Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Então, todos trouxeram a roupa? Opa, que roupa? Por episódio de FPGA? Opa, tinha entendido que era sobre YMCA, não é? Não é YMCA, é FPGA. Até tinha deixado o bigode pra fazer o cowboy. Velho é seu PC, tem um lugar aí fun to stay. Got to be at the FPGA. What? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 10ª temporada do Retaria e nós vamos abrir este ano da graça de 2019. Já duramos mais do que a série original de Arquivo X. Tanta verdade está aqui fora. Pra fazermos igual, a gente teria que entrar no limbo agora e só voltar a gravar em setembro de 2032, né? Eu entendi errado, então. Seria uma boa, então a gente tem que descansar. Mas tudo bem, vamos começar com um episódio leve. Vamos, 10ª temporada. E nós não vamos falar de YMCA. Uma pena. Não vamos fazer esse episódio sobre Village People, porque esse não é um episódio sobre ambiente de música, que como se sabe... É ambiente de droga. Só uma coisa, César, a gente só não falou o número do episódio. Cara, fala agora. Sei lá, qual número aí? 94? 94. Qual 100, hein? 100. Agora vai, hein? Não sei pra onde, mas agora vai. No mesmo ano que a Fórmula 1 vai chegar à corrida 1000, nós vamos chegar ao episódio 100. Estamos quase pegando eles. Só faltou um zero. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquilo que o sindicato dos podcasts manda a gente fazer? Nos apresentar? Isso aí. Vamos inverter. Tá bom. Pra abrir esse 10º ano, o 100º episódio, nós vamos fazer o que nunca fizemos antes. Nunca foi feito antes na história desse planeta, nem desse país, desse planeta. Agora uma coisa totalmente diferente, né? Exatamente. Estamos recebendo de novo um convidado. Vilão especialmente convidado desse episódio. Um vilão recorrente, né? Que depois de terminar o episódio, a gente tranca ele no Asilo Arkham de novo. Coitado. Apresente-se. Oi, posso começar? Pode. Aqui, sabe qual é que é a idade, mudança, né? O pessoal tá dormindo ainda, eu inclusive. Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Vitor Truco e tenho a honra aqui de abrir a 10ª temporada com vocês. Aliás, parabéns pelo empenho nesses 10 anos aí que vocês estão aí nativos. Obrigado. A gente é um bando de chato mesmo, pessoal. Tem gente que diz que gosta, então fazer o quê, né? A gente agradece, né? Aí, enquanto tiver gente perturbando, dizendo, legal, a gente continua, porque a gente é chato pra cacete. Você pode ter certeza disso. E quando eles começarem a reclamar, já fazer com mais empenho ainda. A gente é aquele chato do violão, que tá sempre cantando Legião Urbana nas festinhas. Não, a flautinha peruana. Flautinha peruana, gente. Aquele que é mais de ser chato. Mas, de novo, esse é um episódio sobre ambiente de música, que é ambiente de droga. Apesar da sigla do que a gente vai falar, lembrar muito o nome de alguma droga. Também. E finalmente vamos nos apresentar, né? Bom, vambora. Eu sou César Cardoso e o que eu posso dizer pra vocês é que este só será o primeiro episódio de um ano que promete muito pro Retrocomputaria. Se preparem. Oi, gente, eu sou o Juan Carlos Castro. Eu prometo tentar comparecer mais às gravações nesse ano. Eu sou o Ricardo Pinheiro e não tô prometendo nada, porque se eu prometo não dá certo, então vamos ver o que vai sair disso aí. E pra terminar, Giovanni Nunes, e assim como o Ricardo, não vou prometer nada pra não gerar falsa expectativa e nem ninguém sofrer por antecipação. O Giovanni só promete piadinhas cretinas na abertura dos episódios, ao menos na maioria deles. Esse é o default, né? Quando ele não puder, eu cubro, viu? É bom que piadinha cretina nunca está em falta, né, nesse podcast. A gente já falou de FPGA em 2000 e qualquer coisa. Episódio 8 em 2010. Obrigado. Então, a gente achou que seria um bom dia, um bom tema pra voltar a falar de FPGA. Nós não vamos ficar aqui discutindo se FPGA é emulação ou não, que isso é problema de vocês que se resolvam. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Que droga. A gente só semeia a polêmica, a gente não faz a polêmica. A gente não precisa mais ser meio polêmico. É o seguinte, vocês que se resolvam, vocês que briguem aí. A gente já deu nossa opinião no episódio 8. Não houve nenhuma mudança em 9 anos. Mesmo porque já é uma coisa que já existe há mais de 30 anos, inclusive. Então, provavelmente não mudaria muita coisa de lá pra cá. A não ser que alguém implemente uma FPGA orgânica ou alguma FPGA alienígena aí. FPGA quântica. FPGA quântica também. FPGA quântica, porque a fronteira agora é computação quântica. Mas enfim, você não tá falando de fronteiras quânticas
românticas. Vamos dar uma passada muito rápida, já que a gente já falou no episódio 8. Vamos lá. Pra quem era muito criança naquele episódio e só pegou o Reto Computaria de lá pra cá, né? Inclusive, eu gostaria de dizer, como editor, desde lá, que pelo episódio 8 eu queria pedir desculpas a vocês, ouvintes. Porque com o tempo a gente vai melhorando na edição. Então, os primeiros episódios realmente sou obrigado a concordar com todos os editores de podcast que eu já conversei. Primeira temporada sempre é a pior, em termos de qualidade de edição. É porque o pessoal começa a editar podcast com Paint, né? Você tá errado. Se me permite só uma correção daquela época, que eu ouvi esse episódio recentemente já 3, 4 meses atrás, mas recentemente, lá comentou sobre o jeito que se escreve. Eu não lembro agora quem, falando sobre ferramentas de Verilog, ferramentas de VHDL, dizendo que tinha diferenças entre uma e outra. Na realidade, a diferença é o jeito que você escreve, mas o código gerado, que é que a gente chama de bitstream, que é o que vai posteriormente no FPGA, o resultado é o mesmo. Então, independente de ter sido escrito em Verilog ou em VHDL, você tem um multiprocessamento. E foi um errinho de vocês naquela época, entendeu? Registrar. É tipo assim, você escreve um programa em C, o outro cara escreve um programa em Pascal, mas depois de compilados, os dois são, no fundo, programas em linguagem de máquina. Exatamente isso. Ou seja, a linguagem não vai importar muito no resultado final. Claro que depende do montador que você está usando, mas a princípio, para facilitar o entendimento, elas são iguais, entendeu? O Verilog parece um pouco mais com a linguagem C e o VHDL não. Mas do jeito que escreve, o resultado final é o mesmo. Fazendo meia-culpa, aquele episódio também foram 3 ou 4 malucos falando besteira sobre um assunto que leram, pesquisaram a respeito, não estavam falando com um catedrático, né? Pesquisaram nada, leram tudo no Yahoo Respostas, ficou sabendo. Tem nada a ver, pá. Eu não tinha Stack Overflow na época. Truco, você pode fazer pra gente um apanhadinho histórico de chips que podem assumir personalidade diferente pré-FPGA, começando lá, pau e etc. E também a atriz que faz a Mulher Maravilha, etc. Meu nome é Gal. Porque, na verdade, o PLA e o PAL são mais ou menos a mesma coisa, né? Apesar de ter o jeito ser diferente, a programação, né? Eles são mais ou menos iguais. Então, de repente, não tem muita diferença entre um e outro em termos práticos. Mas eu posso falar assim, a primeira notícia que eu tenho de um chip programável, assim, de uso comercial mesmo, seria o PLA, pela Texas, em 70. Vou botar nesse mesmo bolo a PAL, que veio logo depois, de uma outra empresa diferente, a Monolith Memory, surgiu em 78. E logo depois a GAL da Aleph. Esses 3 chips, eles são o tamanho daqueles 6 antigos, TTL, e são mais ou menos parecidos entre eles no jeito de programar. Ou seja, ele tem um conjunto de portas lógicas e você pode arranjar essas portas lógicas de determinadas maneiras para cumprir determinadas funções. Ou seja, você pode personalizar o seu chip. Essa que foi a ideia da lógica programável nessa época. E alguns hardwares clássicos usam coisas desse tipo, como por exemplo a Multipack Interface, o expansor de slot lá do Coke, tem um desses e tem vários outros que tem. Sim, que a ideia, na verdade, a ideia de usar o chip programável, além de tornar o circuito menor e mais barato, né, ele foi com o intuito de prevenir as cópias, porque nessa época se copiava muito. Você pode pegar como exemplo o Apple II, por exemplo. N empresas fizeram clones, inclusive Estados Unidos e Brasil. Então, usando lógica programável, era um jeito de diminuir as cópias, né, apesar de não prevenir, porque pega um engenheiro mesmo que está com vontade de descobrir, vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Tanto que descobriram até pra ULA do Spectrum. Justamente, né? Tipo a ULA do Spectrum, que o pessoal da Microdigital só brincando. Não foi nem com o osciloscópio, foi com o multímetro, né? Foi brincando com as portas até fazer o desenho inteiro do circuito. Já tive a oportunidade de conversar com o Cláudio Kassen. Inclusive, acho que ele já teve também aí com vocês no podcast, né? Sim, ele, na época ele falou, ele usou um osciloscópio, né? Osciloscópio. Mas... Porra, também não é assim, né? O trabalho... Não, o multímetro foi o ASEN com o integradão da FMPEG, tá certo? O multímetro foi o ASEN com a FMPEG. Aí ele contou mais ou menos pra gente na época que durante um ano eles analisaram a ULA do Spectrum original e fizeram uma versão que poderia ser produzida facilmente. Porque o problema da ULA da Ferrante, o fabricante Ferrante que era do Spectrum, é que ela tinha uma parte analógica. A parte de saída de vídeo dela já estava pronta para usar, ao contrário da ULA nacional TK90X, que era completamente digital. E se usou um circuito para converter o digital para analógico
analógico fazer a saída de vídeo. Mas fora isso, o resultado foi muito próximo o suficiente para rodar os sons, né? E aí quando a gente chega na FPGA, nós temos uma diferença assim qualitativa em função desses todos os outros, ou é só uma questão de quantidade de portas lógicas que a gente pode ter? Só uma correçãozinha, antes do FPGA a gente tem o CPLD, que nada mais seria do que, comparando com as GAL, PAL e PLA, seria conjunto maior de portas lógicas dentro da mesma pastilha. Ou seja, nenhuma evolução tecnológica, só tem tamanho. Uma placa que tomou bomba, ué. Não é exatamente isso, porque esse tipo, consumo da fonte, por exemplo, a corrente baixou porque diminuiu o tamanho das camadas, aquela toda história de evolução dos feios, né? Lei de Moore. Isso, exatamente. Então, mas do ponto de vista prático, o CPLD nada mais é do que uma FLAS bombadona, como o Giovanni falou. É como se pegasse várias FLAs, várias FALs e agregasse tudo numa pastilha maior, com mais recursos para serem programados, mais portas para serem ligadas. Aí sim, temos o FPGA. O FPGA, na verdade, é um passo além de que somente o aumento de células, né? O aumento de portas. Inclusive, ele trabalha um pouco diferente do que o CPLD. O CPLD, quando você faz o bitstream dele, ou seja, acabou de programar, acabou de fazer a sua descrição de hardware e vai programar o bitstream, a gravação fica dentro do CPLD. Ou seja, você desliga e liga, o CPLD está sempre ligado. Tipo como se fosse uma EEPROM, né? Uma EEPROM apagada eletricamente. Ou seja, cada vez que você faz uma gravação no CPLD, ele apaga, zera lá o que ele tem e recebe o bitstream novo e temos aí o novo CPLD. Já o FPGA, ele trabalha mais ou menos como uma memória RAM. Ou seja, quando você desliga a máquina, ele está zerado. Quando você liga, ele tem uma pequena memóriazinha serial que transfere a sua programação do FPGA para ele, para ter o arranjo de portas. Eu estou chamando de programação, mas não é bem esse o termo. Mas vamos falar programação para ficar mais simples de entender. Então, quando você grava um FPGA, na verdade, você não grava o FPGA em si. Você grava uma memória serial, lá vai ter o bitstream, e cada vez que você ligar a sua máquina, a sua placa, ou seja, ele vai transferir em milésimos, nanosegundos, ou seja lá qual o tamanho lá do FPGA, em nanosegundos ele vai transferir aquele bitstream pro FPGA e vai fazer o arranjo das portas da vez. Mas essa memória serial tipicamente está lá dentro do quadradão, né? Que é FPGA propriamente dita, ou é um componente externo? Não, é um componente externo. Quando você desenha uma placa, os três componentes obrigatoriamente que tem que ter seria, além do FPGA em si, a memória serial e um oscilador, que é o que faz a coisa andar propriamente dito. Daí vem o resto, como os capacitores de desacoplamento, a parte da fonte para converter os 5 volts para 3,3, 1,2, 1,8, 1,5, dependendo do FPGA que você está usando, e daí vai ter a parte da integração com o resto do mundo externo, digamos assim. Mas um oscilador e a memória EEPROM do serial, você vai ter que ter na placa obrigatoriamente. E assim, aproveitando para lembrar, né, que você falou todo o resto para o mundo exterior, lembrar que a FPGA é estritamente digital, né? Não tem nada de analógico lá dentro. Você não vai fazer um pino lá, você vai achando que você vai programar o seu computador clássico, fazer um pino assim, vídeo composto, né? Não, sim, realmente, ele é todo digital. Talvez com exceções de algumas coisas novas, que ainda não me informei muito bem, tem algumas coisas novas que talvez já tenha coisa analógica. Eu já vi, por exemplo, que algumas pastilhas novas da Altera, por exemplo, já tem embutido nele um processador ARM, isso dentro da mesma pastilha. Ou seja, então lá no seu computador, além de você entrar com o código da FPGA, você tem uma parte que você vai programar o código do microcontrolador que estaria dentro do CI. Então ele serve para algumas interações que são bem mais simples de fazer com o microcontrolador do que com um FPGA diretamente, né? Eu posso até dar um exemplo disso, está muito em moda hoje, usar o FPGA como recomputação. Só que sempre colocando lá o seu cartãozinho SD para você poder ler as ROMs, essas coisas assim. Então, um uso para esse FPGA novo seria a parte do cartão SD, que hoje é toda feita à mão no FPGA, você poderia transferir essa parte para um microcontrolador e lá você botar seu sistema FAT32, por exemplo, e fazer tudo lá dentro do microcontrolador, em vez de fazer isso manualmente no FPGA. Então, você economiza muito mais espaço no final da conta. Outra curiosidade analógico-digital, parte de vídeo. Suponhamos que você não esteja querendo que o seu dispositivo tenha saída de vídeo analógico, só HDMI. Como o HDMI é digital, você poderia fazer ele só na FPGA, saindo da FPGA direto dos sinais de HDMI. Não tem o áudio. Não, na verdade, HDMI especificamente trabalha com um pacote. Então, sim, você pode fazer o sinal diretamente saindo do FPGA e ligado no HDMI. Inclusive, se é assim,
sim em algumas coisas que eu já fiz, né? Por exemplo, o primeiro multicore, o segundo multicore e o ZX Spectrum NEC, os três usam saída diretamente ligada entre o FPGA e o HDMI. Aí tem outros problemas envolvidos, por exemplo, você tem que manter o fluxo de dados de um jeito XYZ, que é o pacote, basicamente, né? Então tem algumas restrições de tamanho de tela, de quando os sinais devem mudar, de sincronismo, essas coisas assim. Isso é tudo feito, entre aspas, manualmente, para você poder casar o sinal saindo do FPGA para o sinal pronto para uma TV em HDMI usar. Então, seria essa a história. E, na verdade, a própria saída RGB, que apesar de ser analógica, é feito quase que direto. Ela usa uma escada de resistores, que a gente chama, resistor ladder, que faz essa conversão do digital para analógico diretamente na saída do conector RGB, digamos assim, do VGA. E você tem resistor ladders dentro da FPGA? Não. Isso também é conectado. Por exemplo, se eu lembro de cabeça, o ZX Spectrum NEC são 3 cores, 3 bits para cada cor. Isso quer dizer que lá tem 9 resistores, né? Uma escadinha, né? Por isso o nome escada de resistores, que vão fazer cada um desses 9 pinos do FPGA. Cada um deles vai sair lá um sinal de tal 0 ou 1, que vai ser convertido de acordo com a resistência, né? O resistor, para isso virar uma cor no RGB ou no VGA. Isso pro espectro que você só tá querendo emular um, né? No multicore, que você tem que emular. Não vou usar essa palavra, que você tem que simular trocentas coisas diferentes, aí você não tem essa simplicidade, né? Você tem que botar outra coisa lá. Não, na verdade continua a escada, só que no multicore são 12 resistores, que são 4 bits para cada cor. E se eu não me engano, eu acho que eu botei 5 pro MSX-SM, então são 15 bits pro MSX-SM. A razão disso é porque você vai ter que ir elevando a 2 aí o número de cores, né? Ou seja, com 9 bits a gente tem 512 cores, com 12 bits aí a gente faz uma conta aí, depois coloca, peraí, deixa eu ver aqui, faz bem a conta aí que eu falo. 4.096. 4.096 e depois? 8.192. Não, seria, não é multiplicar por 2, seria, acho que é 32 mil. Não, é 32.768. Mas seriam 15 cores, 32.768. Isso, então vamos lá. Enquanto no Spectrum NEC temos 9 bits de cor para fazer 512 cores, o multicore tem 4, seria 12 bits, faz 4.096, e o MSX-SM, se eu não me engano, eu coloquei 5 em cada cor, que daria 15 bits, seriam 32 mil e qualquer coisa, justamente para poder emular o 2 Plus, né? Seria o MSX2 Plus que tem, aquele VDP. Aquele formato de cor YJK, 19.268 ou 968? Há uma diferença de 700 cores aí. 14 mil cores, pronto. 19 mil. Então, seria isso, ou seja, por isso que, cada vez que você coloca um resistor nessa escada, que é um para cada cor no caso, você eleva ao quadrado a quantidade de cores, né? Então você multiplica por 2. Multiplica por 2. Não, você eleva 2. Eleva 2. Bom, mas enfim. Mas uma perguntinha idiota agora. Quando você fala assim, colocar resistor, você tá falando, você vai soldar resistorzinho mesmo, cada um com um valor, poder gerar, no final das contas, a voltagem da cor, né? Ou você tem alguma solução própria? Não existe, de fato, bom, pelo menos eu não conheço, uma fonte de resistores que já seja prontinha lá com os valores que eu quero, né? Então, quando eu faço a minha placa, eu faço lá, vamos dizer, no caso lá do SM, eu botei 15 resistores, um do lado do outro, são 15 resistores diferentes, sendo que cada resistor é uma metade do valor do anterior. Por exemplo, vamos dizer a cor vermelha. Então lá, o R, quarto bit, na verdade, é 10K. O R, terceiro bit, 4K7. O próximo seria 2K, o próximo 1K, o último bit da cor 0 seria o de 560R. Ou seja, então, quando o FPGA gera lá o vídeo, os 0 e 1 dele, essa resistência dividida, que depois vai entrar no conector de vídeo, essa ponte de resistores vai ter as divisões lá de voltagem para gerar o valor daquela cor para aquele momento. Mas de fato, quanto à pergunta, de fato são vários resistores mesmo, que eu soldo manualmente, entre aspas, na placa lá, tem o espaço dele na placa. Ou seja, para cada projeto de rádios, aumentando assim a resolução de cores desse projeto, você vai aumentando também o número de resistores. Fim da história. Exatamente. Se você pegar o Mister, né, que é uma evolução do Mister, ele tem um resistor a mais, seria o sexto bit para cada cor. Ou seja, lá então eles têm 18 resistores para cada deles. Então. É porque com certeza para emular máquinas. Opa!
Emular não pode usar essa palavra. Não. Olha. A Na nuvem verdade- negra está se avizinhando e nós não vamos conseguir evitá-la. Ela já me afetou, já afetou o truco, a gente não vai conseguir evitar falar sobre isso. Na verdade, Claro. não, é pra. No caso, eu tô falando uma coisa. Sintetizar. Não, é uma coisa sintetizar. é sintetizar mesmo. Sim. A palavra certa é sintetizar, né? Então, sintetiza máquinas com mais cores, eles precisam de um bit extra para fazer essas cores. Senão iria cair lá por aproximação. Por exemplo, as 65 mil cores iriam virar 30 e poucas mil por aproximação. Aí a gente não vai conseguir fugir dessa questão, né? A cisânia é inevitável. Mas acho que é até bom falar, porque pra meio que desmistificar essa coisa. Exatamente. Porque você no FPGA você não vai escrever, tecnicamente você não está escrevendo um emulador, tá descrevendo o hardware. Isso, exatamente. É uma analogia assim que eu falo para as pessoas, seria mais ou menos o seguinte: por que as pessoas acham que é uma emulação? Porque eu simplesmente peguei e digitei aqui num teclado um código e esse código vai fazer alguma coisa. Então as pessoas tendem a achar que isso é um software que está rodando, mas na realidade não é. Então, uma analogia que eu faço é o seguinte: imagina então que eu tivesse um teclado ligado num braço mecânico e esse braço mecânico tivesse um ferro de solda. Seria emulação? Entendeu? Nossa, fantástica analogia. Então, eu estou digitando comandos, digamos assim, para um suposto braço mecânico montar um circuito que eu estou dizendo como é o circuito. Então, seria mais ou menos isso que é na realidade. Então, a gente pode pegar e dizer que um FPGA é um grande protoboard que já tem em cima dele vários milhões e milhões de resistores. E esse meu suposto braço mecânico está pegando cada furinho lá e ligando um fiozinho de um determinado jeito, que no final das contas eu tenho meu circuito pronto. Sim, e esse circuito é o circuito. São efetivamente portas lógicas que funcionam como uma porta lógica de um 74XX. Entra o nível de voltagem de um lado e do outro e sai o nível de voltagem resultante lá. Realmente é eletrônica que está acontecendo lá, não é um software rodando. Sim, exatamente isso. Quando você tem lá os diversos milhões de transistores que existem, a equivalente que existem dentro do FPGA, na verdade, o que está passando lá dentro são somente voltagens, são somente estados lá de entre 0 e 1, no caso do FPGA é a 3 volts, né? Algumas portas com 3 volts, algumas outras menos, mas são voltagens de fato que estão entrando e saindo de acordo com a configuração que você fez lá no seu descritor de hardware, que é o programa que vai gerar o bitstream para isso. Então, eu não estou escrevendo let A igual a 1, let B igual a 2, entendeu? Apesar de eu poder fazer coisas semelhantes, eu não estou fazendo um programa, mesmo porque aquele código, aquele descritor de hardware não roda linha a linha como o programa que você está vendo. Quando você escreve um hardware, você botou lá de linha de 1 a 10, as 10 linhas vão ser executadas simultaneamente. Não vai ser a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 3. Elas vão ser executadas tudo ao mesmo tempo, de acordo com o batimento do clock entrando na FPGA. Exato. Eu tenho uma outra analogia que talvez não seja tão boa quanto essa do braço mecânico que você fez, mas que talvez ajude um pouco a explicar. Imagine que nós estamos na União Soviética dos anos 80 e precisamos de um chip que funcione igual ao do Z80 dos porcos capitalistas para fazer o nosso clone de Spectrum. Você está fazendo a engenharia reversa, você não está usando o FPGA, mas você está fazendo algo que vai ter um resultado quase igual, que você vai ter um chip que funciona como o Z80 e vai servir para você montar um computador que funciona como o Spectrum, mas que não é um Z80, só que ele foi montado por um processo convencional, com a pastilha, etc. Você está fazendo um esforço para que ele funcione como o Z80, mas não é o Z80. É uma outra coisa, porque pode até ter algumas diferenças sutis que você não conseguiu emular, e aí a gente vai entrar no fato, pois na parte das diferenças, mas no final das contas você tem um micro lá bonitinho com caracteres cirílicos que funciona como um Spectrum. Sim, é exatamente isso. Ou seja, você tem um clone, ainda que seja 100% igual, ainda que seja 99,9% igual, aí varia de acordo com a implementação, mas de fato você tem um clone e não uma emulação daquele componente. Não é um código que está rodando, entendeu? Você teve que construir um chip complicado, no caso, um microprocessador. Você ter construído isso por um processo convencional de fabricação de um chip que é fixo, ou você ter feito isso numa FPGA, no final das contas é uma diferença irrelevante. E é por isso que a gente chegou à conclusão de que FPGA não é emulação. Sim, exatamente. Porque a gente pega o nome desses chips, né, seria os ASIC, né, que são tipo, um chip que tem uma função específica. Ele é tipo se fosse uma ROM, vamos mal comparando aqui, é uma ROM, enquanto que o FPGA seria uma RAM, ou seja, no FPGA você escreve o que você quer, e no caso do ASIC você tem um chip que foi feito para aquela função. Mas hoje em dia, provavelmente foi usada uma linguagem tipo um VHDL para fazer aquele ASIC. Ou seja, antigamente até poderia ser, nós fizemos
processo fotográfico e fomos e desenhamos com planilhas e mal A4, mas no final das contas, hoje em dia, não duvido que tudo se faça com VHDL, com Verilog da vida, uma ferramenta que faça um bitprint, no final das contas, a fábrica do Live usa esse bitprint para gerar o kit a partir disso. Até porque fica mais fácil para eles recriarem depois, como o Verilog, digamos, está abstraindo aquilo que você usa no final, né? Se o cara trocar o chip que ele está usando para implementação, ele não vai requerer que o criador refaça o código, né? Sim, exatamente isso, porque se você hoje em dia passa o próximo passo da evolução e barateia o custo, você vai aproveitar aquela montagem para um outro CI de um custo menor sem ter que refazer todo o processo desde lá de trás. Talvez a gente possa ir um pouquinho mais longe nessa comparação se você levar em conta o MSX Engine, que já está aí desde a década de 80, que nada mais é do que um ESIC que tem um Z80, um PSG e mais um VDP, se eu não me engano, e mais algumas coisinhas de apoio. É uma coisa que está assim meio no meio termo entre o Z80 clonado pelos russos e uma FPGA atual, né, em termos de cronologia, né? O caso do MSX Engine? Exato. Sim. Que no caso do MSX Engine, ele tem um pouco mais de tecnologia envolvida. Sim. Enquanto que o Z80 é somente um Z80, o MSX Engine se propôs a ser um substituto para 3 CPUs e mais os agregados para poderem facilitar o uso do MSX, né, a montagem do MSX e baratear o custo. Agora, se não for a memória, assim, você tem só que espetar RAM e ROM e fazer o resto da saída analógica, né? Sim, a parte de verdade vídeo, né? Então aqui acho que também cabe a mesma comparação. Por que então o MSX Engine não é emulação? Não teria emulação também, entendeu? Acho que aqui a gente tem que tratar uma máquina em FPGA como um clone. Agora, ele vai ter aqui diferenças entre o original... terá diferenças sutis, né? Sim, do mesmo jeito que... É aquela coisa, né? Terá diferenças sutis, muito sutis, poucos, dependendo do nível de trabalho que o projetista se propôs a fazer. Sim, exatamente. Então, você usar uma máquina com um CI ou em FPGA não quer dizer exatamente que vai ser 100% igual à máquina real, mas é muito próximo. Eu tava pensando aqui, já que esse episódio está sendo gravado logo depois de ter saído o episódio Bandersnatch, Black Mirror, naquele comentário que o personagem faz que o chip de som do Commodore 64 é muito bom e que existem recriações do SID em FPGA. Você pega e pluga Commodore 64 físico existente que você comprou no eBay, a máquina funciona desde 1984, você bota o SID e pro resto do hardware, aquilo é um SID. Sim, exatamente. Inclusive existem recriações de Twin SID, ou seja, você no próprio Commodore, você coloca o equivalente a 2 SIDs. Sim. E logicamente você tem que ter software novo para isso, mas do ponto de vista prático, você vai jogar os mesmos jogos com aquele SID, entre aspas, emulado em FPGA, do mesmo jeito que rodaria com o SID. O resto do hardware não quer saber. Para ele é simplesmente hardware. O que é simplesmente hardware? O modo de ter se construído esse hardware faz ele ser menos hardware. Mas César, você já voltou do café? Já. Então tá bom. Vamos fechar um pouco esse papo sobre FPGA, nesse parte introdutória, por assim dizer, né? Vamos deixar aí você escolhe, no show notes ou pro dia seguinte desse episódio, um vídeo do David Jones que resolve explicar o que é uma FPGA, como funciona, onde elas ficam, onde elas vivem, de que se alimentam. Você vai ficar no show notes e aí, por favor, vocês tenham permissão de parar esse episódio agora, voltar a assistir o vídeo do David Jones, até porque o vídeo do David Jones você tem que parar pra assistir, não dá pra você simplesmente parar ou ficar ouvindo de fundo, senão perde metade da graça de ouvir o australiano maluco. Até porque essa explicação tem quadro branco e você tem que anotar a matéria. Tem, vai cair na prova e tudo mais. Terminou lá, você volta, beleza. Então é isso, vai ficar aí no show. E a gente vai seguindo um pouquinho com a pauta, né, que tem a parte, até começamos a citar, né, do uso do FPGA, de você acha que é só pra ficar fazendo projeto de hardware, ou só pra ficar fazendo projeto de retrocomputação, né, FPGA ela é utilizada em diversas áreas tecnológicas, por assim dizer. Ela é utilizada em, basicamente qualquer coisa que exija um chip. O interessante é a questão do segredo, né, que o Truco já mencionou agora no início do episódio, que uma vez que você tem um hardware que o funcionamento dele tá oculto numa, entre muitas aspas, programação, você torna ele mais difícil de copiar. Isso era válido nos anos 80 e continua sendo válido agora. Basicamente você encontra FPGA em tudo. Aliás, tudo é possível você encontrar uma FPGA. Desde coisas
como áudio, aeroespacial, Eletrônica embarcada para automóvel, parte de eletrônica de consumo, data center, computação de alta performance. Até, assim, data center que hoje está crescendo muito, né? FPGA em equipamento de data center. O próprio Amazon tá liberando máquinas virtuais, para assim dizer, né? Que já tem acesso a FPGA. A Microsoft é uma usuária forte conhecida de FPGA nos serviços dela. Tem muita gente que usa FPGA para substituir GPUs em trabalhos que exigem muita matemática, até mesmo mineração. Vocês lembram, 2018, 2017, todo mundo falava em minerar Bitcoin? Vocês lembram, né? Sim, se não falava em minerar Bitcoin, falava em blockchain. Sim, FPGA tá usado para isso. Sim. Na verdade, o FPGA é começando a ter um ponto de virada quando, enfim, esse é um episódio sobre Bitcoin, mas qualquer coisa você pode encontrar um FPGA sendo utilizado. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas o que a gente quer saber é de microclássico e console de videogame, né? É disso que a gente quer saber. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Que é a parte mais importante, interessante e o foco deste episódio. Então, a gente falou de todos os usos e utilizações de FPGA na indústria. Vamos aquilo que realmente interessa e aquilo que é o motivo deste episódio, que é o uso de FPGA em retrocomputação. Porém, vamos lembrar uma coisa assim, vamos pegar somente alguns projetos para falar, quer dizer, alguns foram elencados na pauta, mas a gente vai expandir um pouquinho isso, para literalmente esse episódio acabar em algum momento deste ano ainda, tá? A gente tem que fazer um ano inteiro de episódio de FPGA. E vamos começar em César foi comprar outro cigarro, esse é vício. Irmão, vamos começar com os projetos assim, não comerciais, né? O cara fez, achou legal pelo desafio e disponibilizou pra galera. O primeiro deles é do Stephen A. Edwards, é de 2017, assim, no primeiro projeto de recriação de máquina, diretamente FPGA que eu conheço. Ele fez um trabalho de recriar um Apple II Plus. Ele usou a placa mesmo, Citruc? Usou uma Terasic DE1. Isso foi o TCC dele, né? Parece que foi. Isso foi em 2007. A Terasic, é bom explicar, né? As empresas, elas produzem os FPGAs e só. Elas não fazem o resto das coisas pra você. Sim, que no caso dessa placa da Terasic, ela é baseada no chip da Altera, né? Então, não sei qual é o nível de interseção entre uma empresa e outra, mas o fato é que a Terasic produz um kit, né, de desenvolvimento que é baseado no CI da Altera. No caso do Apple II FPGA, na verdade foi a DE2, inclusive, né, nem a DE1, essa placa é uma placa cheia de recursos, inclusive tem até LCD, tem saída lá, o conector para fazer saída VGA, tem entrada para RS232, tem entrada USB, ou seja, é uma placa bem completa e tem um suporte à memória, que ela tem memória RAM, tem SRAM, SDRAM, tem memória flash, ou seja, então, para quem está começando agora, por exemplo, é um jeito fácil de começar os primeiros testes em FPGA usando uma dessas placas de algum fabricante desse, no caso da Altera, a Terasic. E bom lembrar, né, que apesar de ter a saidinha de áudio, a saidinha de VGA, entrada serial, não sei o que lá, isso não tá tudo funcionando de fábrica. Você não vai achar que você vai ligar isso no computador e pronto, né? Você tem que implementar todo o suporte. Sim. Isso, na verdade, você tem a ligação entre o CI e o FPGA, entre o conector e o FPGA. Você não tem, de fato, o funcionamento. A placa, se você ligar, geralmente ela vem com um demo, alguma coisa, algum demozinho rodando, mas de fato ela é virgem, entre aspas. Não tem nada ali para funcionando. Você tem que programar a funcionalidade de cada coisa. E esse projeto do Stephen Edwards, se você tem um multicore desse nosso convidado aqui, você tem código desse camarada sendo implementado dentro do seu core de Apple II, correto? Sim. Todos os cores multicore, com exceção do CCE, né, do MC1000, são códigos de terceiros que eu fui colocando e disponibilizando de acordo estendendo. Fui estendendo, dependendo, porque varia muito de core para core, né? Mas eu fui estendendo
aprendendo, fui otimizando, teve coisa que eu cortei dependendo da cidade, mas todos eles estão lá disponíveis, inclusive no GitLab do Multiforce. Ou seja, todos os códigos que eu mexi, tem lá todos os seus autores originais, com todos os códigos originais e mais as modificações que foram incluídas no Multiforce. Estão todos no GitLab do Multiforce. Aliás, inclusive na página desse projeto, a gente consegue ter uma ideia do... Quando a gente começou lá no comecinho do episódio falando de consumo de energia, né, da PLA que virou CPLD e que passou a consumir menos energia, o autor do projeto ele dá um comparativo bem interessante pra gente entender do que junta a quantidade de, quer dizer, consumo de energia elétrica, né, de um Apple II original e do projeto feito em FPGA. Sim, é que ele usa uma comparação entre um Apple II com um monitor CRT da época, né, com um monitor em LCD e a placa DE2 nos dias de hoje, né? Bom, dias de hoje da época. Dia de hoje há 12 anos. Não, mas não duvido que esteja muito longe disso. Eu não aceito você pegar um ano começado em 2 e dizer que ele é antigo. Não, minha mente se recusa a aceitar isso. Não. A não ser que você esteja falando do século II depois de Cristo, aí sim. O problema é que a gente tem que aceitar que quem nasceu em 2000 já é maior de idade hoje, né? A idade é uma merda. É, né? É o que eu sempre digo. O tempo passa, o tempo voa. E nem o Babinuto sobreviveu. E quem entendeu essa piada é velho, tá? Velho não, classe, velho é seu PC. Verdade, velho é seu PC. Mas voltando a esse assunto, né, ele pega um comparativo de um Apple II Plus com monitor e companhia, e o consumo do bicho é em torno de 22, aqui são... entre 22 e 31, segundo a medição com... mas são kilowatts ou watts? Kilowatts, né? Watts. Não, são watts. O equipamento, o que ele usou é um medidor que chama kilowatt, né? Mas ele mostra o consumo em watts, ou seja, então são 22 watts por hora, entre 22 e 31, dependendo do uso, né, que ele coloca como 31 quando ele está acessando a interface de disco, e 22 em standby, seria isso. E num hardware em FPGA, com monitor em LCD, seria 5 watts. Mais ou menos um quinto, né? A grosso modo, sim. É porque varia um pouco, porque o consumo não é exatamente ele em standby, né? Você tem que usar, tem que executar, então sempre vai variar um pouquinhozinho, mas a grosso modo sim, seria mais ou menos um quinto. Ele tem um outro exemplo que ele pega aqui, né, que pra quem fala que é FPGA emulação, né, literalmente um PC velho, agora quase um PC clássico, um Pentium 2, emulando um Apple II, né, um Dell Optiplex emulando um Apple II e alcançando mais ou menos 62 watts de consumo. Provavelmente se a gente pegasse um computador moderno de hoje, vai ser mais do que isso até. Pegar um desses Core i7 da vida, Core i5, provavelmente é mais do que isso. Cara, só o processador da minha máquina aqui, e ele daqui a pouco vai virar clássico, porque as pessoas têm mais de 10 anos, é um Phenom 2X6, processador de 125 watts. Então, complicado. Mais um pouquinho você tinha que ter que botar um disjuntor só pra ele. Só com o processador, né? Senão vocês não podem tomar banho e usar o computador ao mesmo tempo. É porque esse processador aqui, eu já tenho ele há muitos anos e tá na terceira placa-mãe. Quando o processador não queimar, ele vai ficando. Então, daqui a pouco eu vou ter problemas, porque eu só acho o processador de 95 watts pra baixo. Mas mesmo assim, processador 95 watts. Mas é também aquela coisa, né, tipo, o gasto de energia também acaba sendo, particularmente nos mais novos, proporcionais, inclusive a questões técnicas como o tamanho do wafer, os nanômetros. Sim. E etc e tal. Então hoje, por exemplo, o fato de estarmos hoje usando técnicas de transistores cada vez menores, 10, 7, 5 nanômetros, permite que você consiga fazer mais coisas usando menos energia, que os elétrons têm que trafegar menos. Por exemplo, no seu Phenom deve ser que de 90, 70? Não, esse aqui acho que é 60, 50, eu acho. Não, ainda assim, hoje em dia é absurdamente grande. Você tá falando aí, em qualquer espertofone velho, você comprou no Natal, vai ter, sei lá, quando é muito velho, tipo de 28. 45 nanômetros. 45, isso é muita coisa. Vamos parar de falar de coisas velhas e voltar a falar de coisas clássicas, né? Que é isso? Mas aí de legal, de projetos open source. Ainda usando a Terazic DE, no caso o 2 Plus, que é de 2007, né? Usou o DE2, esse cara aqui, que é o Mike Stirling, em 2016, já tem um bom tempo isso.
ele implementou em FPGA um BBC Micro, nesse caso usando uma DE1, usando o modelo anterior. Sim, porque a DE1 para microclasse já é um absurdo de grande pela quantidade de elementos lógicos, né, que existem no FPGA dela. Enquanto, por exemplo, para comparação, a minha primeira placa V-Truco, que o pessoal tende a chamar de TB Blue, não sei porquê, talvez porque tenha escrito na placa TB Blue, só esclarecendo, TB Blue é o Bitrin, ou seja, digamos, é o software, entre aspas, que roda em diversas placas. A V-Truco usava um FPGA chinês de 6.000 unidades lógicas, né, 6.000 LEs. Como comparação, a DE1 tem 22.000 LEs, né, ou seja, ela é quase 6 vezes maior, né, quase 4 vezes maior, aliás, do que o CK90, digamos assim, do que um clone de 16 Tech. Então, para muito microclássico, a DE1 já é mais do que um exagero. Sobra, né? Muito. Por isso que a gente ainda coloca lá uma interface disco, uma interface scaler, né, para converter o sinal de RGB para VGA, dar outro suporte a outras interfaces, dependendo do micro, e assim ainda sobrando muito espaço na DE1. Esse próximo também, que também é baseado em DE1, a Minimic, ou não? Não, ele é diferente. Não, só citar uma coisa aqui. Só citar. Observe primeiro, que eu vou ter que falar alguma coisa sobre o 6502. Quanto ao projeto do BBC Micro, ele foi feito originalmente com o Mark Eden, mas ele meio que abandonou o projeto. Hoje, esse mesmo projeto está na mão do David Bank. Ele, inclusive, fez um porte para a placa do ZX Spectrum do NEC. Então, esse mesmo BBC Micro pode rodar na placa do NEC direto. Roda no concorrente. Sim, verdade. É o que roda no multicore ou não? Roda também no multicore, sim. É porque, assim, que eu até comentei com o truco em off aqui, que de acordo com o Michel Steele, na apresentação que ele fez, eu não lembro agora o ano exato, lá no Shaw Computer Congress, que ele uma apresentação de desmonte do 6502, por assim dizer, que é aquela história que, assim, não tem documentação sobre o chip, ninguém sabe exatamente, não tem nada oficial, nada tá em formato digital, né? A MOS fechou, não existe mais, foi comprado pela Commodore, que virou a SSG, que também fechou, não tem documentação em lugar nenhum. A única documentação razoavelmente completa sobre o 6502 era uma tese de graduação de algum estudante da Hungria, sim, está em húngaro. Banff, apareça aqui de novo. E que não dava muito, porque ninguém conseguia entender o que estava escrito. E então o que o pessoal começou a fazer? Eles fizeram uma dissecção na base de ácido, né, para destruir o encapsulamento e fotografar cada componente do chip e recriar que aquele simulador em JavaScript, que foi criado a partir disso. E que, de acordo com o Michel Steele, né, ele estava nesse projeto, ele comenta que, pelo que eles conseguiram entender, nenhuma implementação de 6502, ele foi mais enfático no caso dos emuladores, né, ele fala, nenhuma emulação de 6502 está exata. Será que já andaram atualizando também os cores de 6502 por aí nos FPGA? Já tem algum tempo que não vejo alteração em core de processador. Então, não assim, dependendo da data que aconteceu isso, desculpa, não peguei. Mas... eu acho que foi 2012 ou 2013. Ah, não, então se foi nessa época, provavelmente já foi atualizado sim, realmente. Porque eu já vi alguns updates em core de 6502, mas não li exatamente o que estava dentro. Mas já vi algumas coisas, sim. Pode ser que já tenha, hoje em dia, já tenha sim. Esteja mais verdadeira, né? Sim, sim. Existem duas maneiras, né, de você recriar um chip clássico, né? A mais correta, por assim dizer, seria essa: você fisicamente cortar a capa do chip, examinar no microscópio quais transistores, quais portas lógicas tem lá dentro para implementar de maneira exata, né? A outra seria a engenharia reversa, que você dificilmente vai chegar a uma replicação exata. Sim. É que são duas vertentes da coisa, né? Uma é você quer fazer igual, ou seja, você quer o comportamento da coisa. E a outra, você quer uma cópia. São duas coisas diferentes. Então, e existem os dois jeitos de você fazer isso em FPGA. Você tanto pode simular o comportamento de uma CPU, ou seja, o que a CPU vai fazer. Que é um problema que certamente havia na era pré-FPGA de você clonar chips, né? Olha, nós vamos raspar isso e examinar os transistores, ou vamos simplesmente replicar o comportamento? Isso é provável, sim. É provável que eles tenham ido por esse lado, sim. Inclusive, isso pode ser comparado com a técnica que a Microdigital utilizou para clonar a ULA, né? Liga o osciloscópio, vamos que vamos, porque a gente só tem um. Ou a técnica que parece que o pessoal usou na União Soviética com a ULA também, né? Dissolve o encapsulamento e mete no microscópio eletrônico. Os caras provavelmente tinham mais recurso para comprar, ou no caso, contrabandear, né? Por causa das restrições de exportação, mais chip e ir raspando para conseguir uma emulação mais exata. Mas isso é só especulação. Mas é evolução. É óbvio que em qualquer situação que você precise reimplementar um chip e core computador de 30
anos atrás, você tem uma série de questões que hoje em dia não são tão relevantes. Por exemplo, a questão de que havia muita coisa analógica dentro da própria placa. É natural, você tinha que fazer pelo menos 2 conversões digital-analógica, né? Por exemplo, o vídeo tinha que fazer um DA. E ao mesmo tempo você tem que reimplementar chips que eram fabricados conforme as condições da época eram completamente diferentes das condições hoje em dia, né? Em termos, assim, não só em termos de técnicas de fabricação, mas em termos até das próprias fábricas, a questão dos avanços em termos de uso do material. Os materiais podem não ser exatamente iguais, então eventualmente tivesse talvez sem condição de se pegar talvez um outro tipo de material e que você tinha que dar a volta de repente em cima daquele material, que estamos falando na parte física inclusive em certos momentos. Então eu acho que você tem esse problema, assim, em qualquer implementação de algo que começa a envolver a parte física, você vai entrar em questões que você não vai conseguir replicar nunca no FPGA. Esse problema existe até no software, né? Você vai, vou fazer uma planilha que seja totalmente compatível com o Lotus 123. Sempre vai ter uma coisinha ali, no caso mais de contorno, que não funciona exatamente como aquilo que você está querendo reproduzir, porque o que você está querendo reproduzir é complicado para burro. Sim, tem que levar em conta algumas outras coisas também. Por exemplo, naquela época, os computadores baratos eram pensados para rodar em RF de televisão. Ou seja, então ele seguia todo o padrão da TV, de tempo, de linha, de retrato, scanline e os caceta 4, para poder ser ligado numa televisão comum. Coisa que hoje em dia a gente não precisa mais preocupar. Ninguém vai ligar um FPGA novo numa televisão, num RF, no canal 3, né? Mas no máximo a gente vai pegar um conector VGA que tem numa televisão um pouquinho mais antiga, quer dizer, mais nova, uma televisão moderna antiga que tem um conector VGA, ou então vai partir de uma solução de um conversor para HDMI, ou a própria FPGA geral HDMI e coisas do tipo. Então a gente tem que levar em conta que a gente não pode mudar o jeito que o vídeo era gerado na época, mas ao mesmo tempo a gente tem que gerar o vídeo de um jeito que pode ser usado hoje. Então, diferenças sempre vão ter, entendeu? Nos clones modernos. E até assim, coisas que em tese não precisa simular mais. Por exemplo, tempo de acesso de memória RAM, né? Por exemplo, alguns computadores têm lá circuitos para atrasar o processador, para atrasar o FAT da memória RAM por conta do refresh. Isso, se você trabalha com o teu projeto em FPGA e tem uma SRAM, você precisa ignorar essa parte, né? Sim, inclusive a maioria dos projetos usam um chip só para gerar várias RAMs, dividindo, fazendo o fatiamento do tempo de acesso, justamente aproveitando esses retardos que tem na CPU, essas coisas assim, dependendo da máquina, né? Então você vai fatiando o tempo de acesso para cada um acessar aquela porçãozinha de memória na sua vez. Então, o que era, entre aspas, ruim na época, hoje em dia é bom para facilitar o desenho de um hardware novo. Inclusive nesse projeto que a gente vai citar aqui agora, né? Que é o Minimig, que é também de 2007. Do Dennis Van... Nossa, não sei falar isso. É alguma coisa holandesa aí. Um monte de vogal repetida. Dennis Van Wieren. Os holandeses roubaram as vogais do leste europeu e ficaram com excesso. Exatamente. O Minimig que eu me lembro, inicialmente era pra rodar um core de Amiga, né? Amiga OCS. OCS, exatamente. Sim, o nome Minimig, na verdade, é um mini Amiga, né? A diferença que o projeto inicial previa era usar um microcontrolador para fazer algumas coisas, que emular a parte de disco, e o FPGA ser propriamente dito o resto do Amiga. Então foi meio que dividido o projeto, né? À medida que a vida dele foi progredindo e ele aumentando e melhorando, ele passou a se dedicar a vários outros computadores baseados em 68.000, né? Como, por exemplo, o Mac clássico, o Atari ST e alguns outros que não me vêm à cabeça. O Minimig, o próximo passo da evolução dele foi o MIST. MIST, na verdade, é MI de Amiga e o ST de Atari ST. Então, o Minimig, através do MIST, passou a sintetizar o Amiga e o Atari ST. Já botaram até Sinclair QL também nele, né? Aí de brinde ele foi ganhando outras máquinas 68.000, né? O QL, o próprio Macintosh, e isso gerou também o Mística, que esse já é um projeto um pouco mais sofisticado, que ele já até passou a fronteira dos 68.000. Ele emula uma porrada de coisa. Mano, simula uma porrada de coisa. Eu falei errado hoje. O MIST passou a ser uma plataforma aberta, né? Então muita gente acabou usando ele como base de desenvolvimento de várias outras plataformas, né? Então até Atari, a 2600, você usa nele hoje em dia. Ele não nasceu aberto não, né? Ele não era aberto quando nasceu? Não, na época do Minimig eu não sei, não sei mesmo. Mas pode ser que não tenha sido aberto não. Pode ter sido, assim, o autor lá num determinado momento, vamos abrir isso aqui e vamos ver o que acontece. Pode ser que tenha sido... Por falar em aberto e fechado, tem aqui de projeto
projetos que são comerciais, né? Sim, a gente falou inicialmente de projetos que são em tese de hobby, né? O cara começou a desenvolver, sempre foi liberado, não foram voltados originalmente, diziam criar um produto, por assim dizer, porém, o FPGA em retrocomputação já foi utilizado para fazer coisinhas, caixinhas fechadas, caixinhas azuis, né, Ricardo? Sim, saboneteiras azuis, né? É. A gente falar desses aí, o OneChip, né? OneChip MSX, projeto original da ESE Artix Factory. Não, gente, não é da MSX Association. Projeto lá do Tsujikawa, do povo lá do Japão. A MSX Association comprou, né? Ela comprou o projeto, assim como ela comprou, licenciou o FMSX, o emulador, e fez o MSX Player, né? Aquele emulador xixelento deles. Comprou aquele PC All-in-One na China pra chamar de MSX Revival. Isso. Não, aquele foi na MSX PC. Tá. Era no mudido num teclado, né? Isso. Meu Deus do céu, aquilo é horrível. O projeto originalmente foi lançado no finalzinho de 2006, como eu falo sempre, a saboneteira mais cara do mundo. Saiu originalmente, o projeto era pra vender, na megalomania do Nishi, era pra vender 5 mil exemplares em mês e meio, se eu não me engano. Era uma coisa assim, que ele lançou de se vender 5 mil em um mês e meio. Vamos fazer acontecer. Eu lembro dessa história, eu completo se ficar faltando. Se ficar faltando. No final das contas, acho que não vendeu os 5 mil, mas não em um mês e meio. E o projeto saiu, beleza, saiu e ficou e encerrou. E hoje em dia ele é item de colecionador, né? Porque só foram feitos 5 mil no mundo. Mas uma coisa boa é que o projeto foi todo aberto. Então, rapidamente, o primeiro que recebeu o seu OneChip MSX pegou o CD, fez uma ISO e jogou na internet. E daí veio as derivações dos projetos. Aí depois, posteriormente, veio os Mixnel. Aliás, Ricardo, só um detalhe. Esse projeto, originalmente, ele seria apenas um MSX1, né? Quando ele saiu, o OneChip MSX, ele era um MSX2 com 256K de RAM. Originalmente, assim, lembro que originalmente eles anunciaram que seria MSX1. Aí todo mundo chiou. Ah, foi, verdade. Aí todo mundo chiou. Aí eles implementaram o MSX2 com 256K de RAM. Aí a gente olha aquilo tudo, assim, só isso? Aí teve pessoas abnegadas como o KDL, o italiano, né, que pegou e começou a futucar no código, começou a melhorar. Hoje, o OneChip é uma máquina muito mais respeitável, né? E é justamente dele que de vez em quando aparecem atualizações do firmware. Sim. A única pessoa que tem mexido é o KDL. Inclusive, o pessoal no Brasil fez uma campanha, compraram os Mixnel, mandaram pra ele poder verificar. E aí você esbarra na explicação do pessoal e explicar e lembrar o pessoal do não fala, os Mixnel, os Mixnel é baseado na chip. Não, mas eles são máquinas. Não são máquinas diferentes. É diferente dos Mixnel, a placa é feita parece uma Zadel. Essa é a diferença. A placa parece uma Zadel. E tem uma diferença muito legal também que as pessoas talvez esqueçam. O OneChip, ele foi literalmente criado enquanto o Tsujikawa estava aprendendo a programar em VHDL. É verdade. Então algumas coisas estão bem feias lá dentro. Aí acho que agora vale até uma observação. Oi. Aí eu poderia dizer, então tá explicado que o código é daquele jeito. Porque tem. Eu lembro que acho que comentou comigo, eu acho que foi o Luca, ele falando, não sei como é que eu citou o negócio da memória, que ele usa toda a memória como VRAM, isso às vezes dá alguns problemas, tanto no código em si, como também no projeto do hardware, que atrapalha, não é que atrapalha, assim, deixa meio assim, sensível, por assim dizer. Provavelmente, eu não sei qual a explicação, porque eu não vi a explicação que ele deu, qual o problema que ele deu, mas pelo que eu pesquei no contexto, provavelmente ele está se referindo à geração de vídeo, que precisa da memória de vídeo, e do uso da RAM pela CPU mesmo, porque como o tempo é intercalado, provavelmente a dificuldade de expandir a parte de vídeo que o Luca está tendo, não sei, que é exatamente o que ele está tentando fazer, é quanto ao fatiamento do acesso da memória, porque se fossem duas memórias separadas, ia ser muito mais simples de trabalhar. Pode ser esse o... acho que era um troço desse nível. Sim. Acho que cabe aqui uma observação, e até o que foi o que gerou o MSX-FM, no final das contas, que é o seguinte: o OneChip MSX, tudo bem, ok, 2006, sem problema nenhum. Eu concordo que 2006 o OneChip MSX era o top da coisa do FPGA em retrocomputação, tudo bem. Daí veio os ZMIC, que nada mais é do que uma cópia, né? Na minha opinião, já perderam um pouco aí a oportunidade de ter feito alguma coisa um pouquinhozinho mais nova. Mas acho que o que foi a gota d'água pra mim, no caso de eu me meter nesse meio, que pra quem sabe, eu não tenho muita intimidade com a MSX, eu não tinha no caso, agora começando a aprender muito mais, foi que há pouco tempo agora, eles pegaram o mesmo hardware de 2006 e alguém, que eu não tô lembrando agora aqui, lançou um tal de SX1, que nada mais é do que o OneChip MSX de 2006 para um gabinete de PC, né? De mini TX. Isso, cara, eu não consigo admitir uma coisa dessa. Alguém usando um hardware que era bom em 2006 e em 2018, que foi quando foi lançado. Tem alguns problemas nisso aí. Por exemplo, ele está usando um ciclone original, seria o ciclone 1. Hoje em dia, a gente já deve estar no 6,
6 já, Ciclone 5, estava no mercado há um tempo, já deve estar falando de Ciclone 6 agora. Então, a memória que eles usavam, a memória de 32 MB, se eu não me engano. Então, a gente pega o Ciclone 1 e uma memória antiga em 2018. Aí, por isso você tem reclamação do pessoal que está montando o Zenith, que compra chip falso, que compra caro, entendeu? Justamente por isso, que eles estão querendo fazer uma máquina de 2006 e 2018. Falo com tranquilidade. Eu quero fazer uma máquina retro com uma máquina retro. Exatamente esse o problema. Então eu falei, por que a gente não pega, faz o seguinte, vamos jogar isso tudo fora, entre aspas, né? Vamos jogar isso tudo fora e começar uma coisa nova, do zero. Foi aí que eu criei o MSX-SM, que é um hardware de 2018, que você acha na prateleira de 2018, coisas fáceis, em qualquer loja de componentes, e a gente faz um MSX que, a princípio, vai ser baseado no chip, porque ele já está aí há muito tempo. Então, ou seja, só portar o código. Então foi mais ou menos isso, e essa foi a minha proposta no final do ano passado, da gente ter um hardware moderno, com peças novas, que acha em qualquer lugar, para ser barato, mas que seja ainda um MSX, pelo menos a nível de firmware, né, digamos assim. Você efetivamente conseguiu aproveitar a descrição de hardware existente, né, o código. Sim, exatamente isso. Hoje, o que roda no MSX-SM hoje, roda também, não é bem a palavra certa. Não é roda entre 18 aspas. Então, ou seja, o que está dentro do FPGA hoje do SM nada mais é do que o OCM do KDL, a última versão dele, recompilada, rebuildada, né, pro SM. Ou seja, hoje ainda não temos a porta HDMI funcionando, nem o Wi-Fi funcionando, porque ainda não cheguei lá, mas um dia vão estar funcionando, né, assim que evoluir um pouco mais, isso no hardware novo, mas para usar como um MSX equivalente ao Zenith já está funcionando. Tá maneiro, tudo quanto é cartucho roda dentro dele. O que funciona, 100% do que funciona no Zenith, no on-chip, funciona no SM exatamente igual. Porque, na verdade, nada foi mudado. É exatamente o mesmo código do KDL. Agora, eu não sei por que o fabricante da FX1, se é que é esse o nome, eu tô chamando de FX1, eu vou dar uma olhadinha. FX1? Esse mesmo. Então, eu não sei por que o fabricante da FX1 não teve essa brilhante ideia de usar um hardware mais novo e recriar o on-chip usando um hardware mais moderno, que seja mais barato e muito mais simples de usar. Muito mais simples de acessar. Dá trabalho. Oh, yeah. Não, virou um caminhão de Ciclone 2 na esquina da casa dele. Ela saiu com balde, encheu o balde, tá lá. Cara, quer dizer, falando, e aí eu vou ter... Só uma observação, desculpa, não é nem Ciclone 2, é o Ciclone 1. Ciclone, realmente. Cara, é bem claramente assim, é mais fácil copiar do que fazer. Eu acredito que isso que partiram para essa linha. Tipo assim, quando o KDL lançar um firmware lá, não precisa ter trabalho nenhum, tá aqui. As partiram para essa linha. Mas na verdade, hoje, no código que eu montei lá no Quarkus, né, que é o que faz o build pro Altera, no Quarkus eu já montei de um jeito que eu faço um drop do zip do KDL dentro de uma pasta e praticamente é só clicar no build para gerar o do SM. Mas, observando, é claro que isso vai mudar daqui a algum tempo quando eu de fato fizer módulos para poder utilizar o HDMI e o Wi-Fi. Vai mudar um pouco, mas também não é o fim do mundo. E sendo que o KDL pode, a partir de um determinado momento, também dar suporte ao SM, se assim ele desejar. Né? Permita-me uma sugestão na parte do Wi-Fi. Vê o que o Luca andou fazendo. Ele fez um cartuchinho de Wi-Fi para MSX usando uma SP8266. Tenta ver como é que ele fez, ou falar com o Luca como é que ele fez o negócio. Se precisar, eu tenho um cartucho te empresto, você dá uma olhada. Porque aí pelo menos fica uma coisa semelhante. Tipo, assim, o que fizer para um funcionar no outro. Sim, ele usou alguma coisa que já existia, ele partiu do zero, tem essa informação, não? Ele usou uma SP8266, um chip para fazer o controle, para fazer o diálogo com ele. O problema é que eu pintei o cartucho. Eu teria que desmontar o cartucho para te dizer qual é o chip. Se ele estiver disposto a ajudar... Uma foto da placa ajuda? Provavelmente sim. Me dá 2 minutos que eu te mando a foto. Tudo bem. Se ele estiver disposto a ajudar, porque o SM também vai ter um projeto aberto, porque usa o OCM como base, que é um projeto aberto. Então, se ele quiser contribuir de algum jeito, vai poder contribuir. Vai ser, não sei se o hardware dele vai ser secreto, se não é aberto, aí não sei, mas a princípio não vejo nenhum problema. Porque se fizer, por exemplo, ele fez uma placa de rede uma vez pro MSX, que a placa tem um monte de coisa, mas não é compatível com a implementação que o pessoal tá usando hoje em dia da UNAPI. Então, por exemplo, para fazer certas coisas na placa de rede, tem que ter software próprio. Você tem a UNAPI, você tem compatibilidade, por exemplo, com a GR8net, tem compatibilidade com a placa que a Tecnobyte vende, tem compatibilidade com a Opsonet, beleza. Aí ele fez essa, mas
Mas como ninguém fez Wi-Fi ainda, nada, e não implementaram em API para ela, pelo menos se fizer a tua, você não tá implementando, tá vendo? Se tiver proximidade, se eventualmente algum software feito pro Wi-Fi dele vai funcionar na MSXSM. Sim. E aí pelo menos já padroniza a coisa. Apesar de ser assim um pensamento grandioso nesse momento, o que eu quero com o SM é gerar, entre aspas, um novo padrão. Tipo assim, o on-chip MSI já até 2018. A partir de 2019 agora vai ser SM. Claro que a gente não vai pegar e jogar tudo fora e falar assim, agora eu não vou mais usar o Zenith, não vou fazer mais desenvolvimento dele. Mas a ideia é criar um novo padrão a partir de hoje, 2019, que a partir de agora, vamos trabalhar com o padrão que o SM está usando, entendeu? Seria esse pensamento, por enquanto é meio ambicioso, mas a gente nunca sabe, né? Não, eu acho válido, como você falou, pelas vantagens que traz de economia usar o mais fácil para comprar peça, para conseguir peça de qualidade, tudo facilita em vários aspectos, né? E além do mais, tem um chip com muito mais capacidade. Sim, exatamente. Até porque o próprio Ciclone, né, se não me corrija aí, o próprio Ciclone tá quase no limite, né? O original. O original já passou do limite. O KDL fica dando pulinhos para poder encaixar as coisas dentro dele. Sim, se você abre o projeto original, é coisa de 99% de equipação. Enquanto que o mesmo código no FM ocupa 52%. Seria mais ou menos. Ou seja, então a gente tem 50% a mais de espaço para crescer. Se hoje em dia a gente tá assim, imagina daqui a um ano quando estiver ocupando mais 50% com outras coisas legais que existem para minha filha. Ou seja, você tem aí uma questão e aí é importante a gente ficar isso, de que os FPGAs também têm os limites deles. E, né, assim, a decisão de você implementar ou não uma máquina ou uma coisa num determinado FPGA vai acabar influenciando, né, naquilo que você pode ou não conseguir dentro daquele FPGA. Sim, é que no final das contas você está sempre limitado de algum jeito, seja de velocidade, de acesso à memória, seja pelo tamanho, aí vai depender muito da máquina, da placa, do FPGA, mas voltando àquela comparação que o FPGA seria uma matriz de contato, né, uma placa, um protoboard com milhões de transistores, essa placa tem um tamanho físico pela quantidade de transistores, né, de elementos lógicos que ela tem. Então, alguma limitação sempre vai ter. No caso do OCM antigo, já estamos no limite, então não tem mais muito o que crescer. A gente pode melhorar, talvez corrigir. Agora, mudar o que é aquilo, só começando do zero. Simone, solta o quadro aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Acabou. Então vamos para o momento Guinness Book. Vamos seguindo com um outro caixote que coincidentemente também é azul, né? Mas não é qualquer caixote. Você, amigo ouvinte, agora, no ano da graça de 2019, está sujeito a entrar numa loja de departamentos, numa loja de eletrônicos e ver posto à venda com a maior naturalidade um Master System. Cara, o Master System é um videogame que se recusa a morrer. Ele oficialmente estabeleceu um recorde. Ele é o console de videogame de vida mais longa de todos os tempos, de longe. Até porque acho que ele ainda é licenciado, né? Os Nintendinho não. Sim, justamente por isso. Você ainda encontra os Famiclones da vida, mas não são coisas oficiais. Esses Master Systems da Tectoy são Master System mesmo licenciados da SEGA, com os jogos da SEGA embutidos na memória, etc e tal. E naturalmente essas versões mais atuais são feitas em FPGA. Eu não sei exatamente se são FPGA. Só tem um chipinho lá dentro. Mas pode ser que seja pode ser um CPLD também, né? Pode ser um SOC. O que algum tempo atrás, não sei exatamente esse Master System ou o Mega Drive novo, não sei exatamente sobre eles, mas há algum tempo atrás, esses Famiclones da vida usavam um SOC, que era tipo um processador ARM que rodava um emulador. Nossa! Pode ser que, no caso da Tectoy, tenha ido para esse caminho. Toda a linha Classic, tanto da Nintendo como da Sony, eles utilizam SOCs ARM como emulador. Então não é FPGA.
FPGA. Não, o Nintendo Classic não é, o Super NES / Super Famicom Classic não é, mas o PlayStation Classic também não é. Aquele Retron 5 também não era emulado. Existe meio que uma diferença conceitual entre todos esses, né? A ET Games, a Tectoy usa ET Games naqueles Atari Flashback, não sei se é o caso do Mega Drive, não sei. Eu não sei se usa FPGA ou não. Eu sei que a Analog usa FPGA na recriação deles de Sega Genesis. Legal. É o Mega SG, porque eles também fizeram Super NT, que é a recriação que a Analog fez do Super Nintendo, mas a ET Games eu não sei se a ET Games usa FPGA. E eu também não sei se o Mega Drive novo. Eu tô vendo uma foto aqui de um Tectoy, consigo identificar qual é o modelo, mas não é o Evolution, é um que mantinha o slot de cartucho. Deixa eu ver se dá um zoom aqui, resolve a minha Tectoy. PC não dá pra ler, produção Franca de Manaus, mas não dá pra ler exatamente qual é o modelo. E ele tem um simpático Altera Max aqui dentro. Então está confirmado, FPGA. Mas no caso do Altera Max, sim. Esse seria o... Esse eu não consigo identificar, é o Master. Tá. Eu não consigo, assim, a placa não tá dizendo MCI. Bom, igual dos Master você tá falando, né? Tem a Tectoy lança um Master por ano, quase isso. O azulzinho, que é o atual, né? O Evolution, sim, se você abrir ele, você tem literalmente um único chip, tem 2 chips lá dentro e acabou. Geralmente, quando é assim, geralmente é um SOC pra então, esse cara pode ser um SOC. E o chip extra seria a EEPROM, né? No caso, onde tem gravado os jogos. Geralmente é isso. Então, vamos considerar que o Evolution já é um SOC, mas não é FPGA, mas alguma geração anterior do Master System chegou a ser um FPGA ainda. No mínimo, acho que a última geração que chegou a ter slot de cartucho. Aquele Mega Drive que relançaram, ele é FPGA ou não? Que a Tectoy andou relançando não me lembro se foi em 2017, 2018. Eu acho que não é FPGA, não. Acho que era um SOC. Acho que é muito SOC. Esse com certeza é um SOC. Assim como é o Commodore 64 Mini, esses assim. Sim. Esses, acho que é o mesmo esquema. Aliás, acho que era o SOC, acho que era praticamente o mesmo do C64 Mini. Me falaram isso, mas não sei. Inclusive, uma curiosidade que eu lembro num desses Atari Flashback da vida, era um SOC de Nintendo emulando um Atari. Isso aí pra mim é magia. Nossa! Eles pegaram o SOC que roda Nintendinho, aí fizeram um emulador em Atari em cima disso e roda os jogos do Atari. Agora não lembro exatamente qual flashback é, mas depois a gente procura e a gente coloca lá nos links lá do episódio. Acho que o Riz aqui veio a nossa salvação. Ó. Achei uma foto dele, que esse cara é um Master System. Bota no chat. Vou colocar Master System 3 Collection. Era FPGA. Legal mesmo. Tem a fotinha aqui onde você pode ver. Era com marcação de X, né? Eu tô vendo aqui. Ó, esse aqui, ó. Não, para tudo. Não, para tudo. É um ASIC, que é esse ATT 6001. Esse é o processador. Esse Max aqui, ele tá fazendo a conexão, ele é o circuito auxiliar. Ele é um CPLD, na verdade, ó. FPM alguma coisa, ó. Não dá pra ler exatamente, mas deixa eu ver aqui, eu pego uma foto melhor. Mas o processador mesmo é esse maior. Tá. Então não dá pra transformar o Master System 3 em MSX. Não dá. Tem nada a ver, pá. Esse MX é uma memória flash, que é onde está gravado os jogos, deve ter jogos na memória, isso, né? E o Max é um CPLD que está fazendo, provavelmente, a interface entre a memória e o processador principal. Entendemos. Então, tiramos o Master System da lista. Inclusive, a voltagem, esse cara aqui deve trabalhar com 3V3. E esse Max, ele é 5 volts tolerante. Então, provavelmente, ele também faz a parte do cartucho, de leitura e conversão do sinal para CPU. E tiramos o Master System da lista, mas ficou a parte elucidativa aqui. Até porque é uma coisa meio natural também, até puxando um pouco do que o falou, a gente acaba confundindo FPGA, CPLD, ASIC. A chance de você se confundir é grande, né? Você acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então eu acho que no final das contas a gente tem que, até também pro nosso ouvinte, pra nós e pro nosso ouvinte, a gente entender um pouco essa diferença mais claramente. Mas porém... A grosso modo, a gente poderia dizer que um ASIC, ele é um PGA fixo, digamos assim, né? Claro que sempre vai ter diferença, funcionamento, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas basicamente ele seria um CI que você não regrava, enquanto o FPGA você pode regravar. Mas seguindo aí, né, como você lembrou que o caso não é FPGA, mas o CPLD foi utilizado nesse projeto do Master para literalmente ler o cartucho, né, e fazer toda a interface com o resto da máquina, só isso também é utilizado no mundo da retrocomputação para criar novos hardware, né? Periféricos, os periféricos, não necessariamente criar um
computador novo. Ou parte de um computador antigo. Às vezes, usando aquela filosofia do homem de $6 milhões, né? Nós podemos reconstruí-lo melhor, mais forte, mais rápido. Vale dizer que, por exemplo, a Tecnobytes usa muito chip FPGA em vários projetos deles de hardware, de periféricos. A controladora IDE, por exemplo, né? IDE, ID Maper e vários outros projetos eles usam. Porque quando as palavras doazem, é muito mais rápido, mais fácil, mais limpo eu trabalhar assim. Prefiro. Então aí volta aquela pergunta, né? Mas isso aí é um emulador de interface de disco? Não, chega. Cara, assim, nós já fechamos que não é emulação, né? Mas de que adianta? Aí a gente sabe que a treta vai continuar, o pessoal discute até terra plana, não vai discutir se já é emulação. Não adianta. Não, o negócio agora é dizer que a Terra não é plana, agora é convexa. Ou seja, continua uma desgraça. Mas seguindo com o papo, então eu vou pegar assim alguns dispositivos de armazenamento, que é talvez uma das coisas mais sérias e meio clássicas, é você ter assim, algumas pessoas também se contentam em ter seu gravador cassete, suas fitinhas, mas outras não estão muito interessadas nisso, né? E disquete tá difícil de achar no mercado. Então, assim, um exemplo interessante é a CFFA 3000, né? CFFA é o acrônimo de Compact Flash for Apple II, foi feita pelo pessoal da RD Automation. Inicialmente era uma controladora IDE convencional, tanto que um dos projetos ela chega até o furo para você aparafusar um HD de 2 polegadas IDE nela, ficar tudo juntinho dentro do seu Apple II, mas a CFFA 3000 ela é um projeto mais sofisticado. Acho que ela usa uma FPGA da Xilinx, dos Aliens, depende de quem fale, e ela assim, não se contente em implementar a parte de controladores de disco IDE, ela também implementa a parte de controlador de drive, né? Ela é um emulador de disquete tido ali, tanto da SDISC 2, original dos Apple II, quanto no sentido da SmartPort, que é do Apple C em diante. É uma interface genérica para ligar flop e HD. E ela assim, ela se integra como se fosse um hardware. No caso, para quem trabalha, usa com GS, ela tem até um setup. Ele entra como um desk acessório do sistema. Você consegue com uma combinação de teclas, você entrar nele, reconfigurar em tempo real, né, on the fly, o dispositivo que você está plugando, desplugar disco e plugar outros e sempre precisa resetar a máquina. E claro, assim como é a interface que o Ricardo gosta, a GR8net, é cara pra caramba. Aê! Você não está sozinho. Porra, cara, a GR8net, eu sempre falo, ela vale o que tem ali dentro. Mas vou te contar, também tem que vender um rim, meio fígado e quase que alugar a córnea, porque ela é cara pra chuchu, mas ela tem ali dentro mais uma coisa. O russo, ele só não botou a pia do banheiro, porque a da cozinha já tá lá. Mas podia ser pior, Ricardo, você podia ser um cara de amiga, e aí teu orçamento ia estar ferrado. Ah, não, aí desiste. Porque o rádio de amiga, geralmente tem que ser mais caro, o custo pra você fazer um rádio 32 bits é muito maior, né? Até porque você tem mais linhas de dados, tem mais linha de endereçamento, né? Você já gasta mais ponto de solda nesse processo. E nem mesmo você calcule, você vai pegar um mister ou um MISH, ou sei lá, algum derivado do MISH, você pode reimplementar várias máquinas com o mesmo hardware, assim, é um preço alto, né? Porque você vai implementar, sei lá, 2, 3, você não vai utilizar, vou utilizar todas as máquinas ao mesmo tempo, tem que desligar, trocar o SD que tem, né, que tem lá aquele core implementado e rodar, né? Vamos seguindo com o armazenamento, vamos ser satânicos agora? Outro dispositivo que simula, caso ele funciona como armazenamento, é a SatanDisk, assim, é criada pelo Miroslav Noraj. Eu acho que ele é polonês, não é? Não, ele é de baixo. SK, Eslováquia. SK, é de baixo. Ele implementou originalmente uma interface IDE, aí ele resolveu fazer uma interface para ligar o cartão SD no Atari, por isso que é Satan, usando a porta ACSI, que é também chamada de porta DMA dos Atari ST, que é uma porta literalmente para disco, tanto você uma espécie de mini SCSI e que você podia plugar HDs ali, né? Toda a Atari ST sai de fábrica com uma interface de disco, sendo análogo ao Commodore 64, sai com a porta IEC para você ligar um drive. Ele lançou em 2007 a SatanDisk e depois ele expandiu o projeto fazendo a Ultra Satan. A Ultra Satan é basicamente uma unidade da SatanDisk com 2 leitores de cartão SD. Uma coisa, eu não abri pra ver. A SD Maper não tem um FPGA dentro? Eu não sei, também não abri a minha. Eu não tô com vontade de abrir a minha agora, mas eu acho que coisa implementar em FPGA, eu acho. Atenção, MSGeiros que estão nos ouvindo, abram aí e respondam na área de comentários. Pronto. Mas não somos responsabilizados por eventuais danos, tá? Se você for fazer isso por sua própria conta e risco, não culpe a gente.
Peraí que eu acho que eu tenho uma que fizeram num cartucho transparente. Aguenta aí. Olha, outra saboneteira. Mas a gente vai seguindo um pouquinho. Ô, Juan, vou deixar você falar essas duas aqui, as duas são tua praia. Sim, F18A trata-se de uma placa que reproduz o funcionamento de um VDP, do 9918. Ela foi criada originalmente para o Texas TI-99/4A, mas que como ele usa o mesmo chip de vídeo que o MSX usa e outros usam, ela acabou sendo adaptada para todos esses outros. Então, ele implementa meio que um meio termo entre o 9918 e o 9938. Ele tem modos de 80 colunas que algum software do TI-99 usa e aí faz muito sucesso entre a comunidade de colecionadores de TI-99 e algum sucesso também entre os de colecionadores de MSX. Inclusive, assim, ele tem versões de placa específicas para alguns modelos. Sim, MSX europeu, MSX japonês. Por conta do layout, né? O layout na placa. Coleco, Texas. Sim, ColecoVision. Você também pode botar isso no ColecoVision. Oi. Só me permite comentar assim, tem um Altera lá dentro. Tem um FPGA. Tem um Altera Max ali. Acabei de pegar. Eu não abri, porque o meu é, eu falei, o cartucho transparente, eu iluminei agora com uma lente de aumento, tá lá. Só eu vi bem um Altera Max. Pode ser que seja um CPLD, na verdade. Por exemplo, se for um EPM32, alguma coisa, por exemplo, é um CPLD, na verdade. Usaram um chip tão velho, assim, que o silk dele tá horrível de ler. É porque é falso. Tá, bem sabido. É falso. É que eu tava com preguiça, agora que eu tô olhando que é chave Phillips, agora que eu comecei tem que acabar, né? Agora eu vou abrir a pinóia do cartucho, ela tá aqui na mão. Então o Ricardo desmonta, só é só 2 parafusos Phillips. Viva Estado Retro, computaria.